De novo, não se preocupe agora em entender toda a análise sintática aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu vou pegar aqui umas frasezinhas e nós vamos trabalhar morfologicamente e sintaticamente, porque isso é uma coisa que tem que estar na sua cabeça desde sempre, tá? Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou trabalhando isso aqui com você, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tá? A menina estava triste. A menina estava triste. Não, vamos tirar o triste, vamos colocar alegre, né? A menina estava alegre, feliz, que tristeza, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Então a menina estava alegre e eu vou colocar aqui embaixo de novo a mesma frase. A menina estava alegre, tá? Para mostrar para você a diferença de uma análise morfológica e uma análise sintática, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma combinação. Eu vou colocar aqui a cor preta no primeiro momento, vai ser a nossa análise morfológica e depois vai ser a nossa análise sintática. Eu acho que eu vou precisar dar um enter aqui, né, produção? Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Acho que vai ficar melhor, tá? Então vamos lá, gente. Olha só. Vou fazer primeiramente uma análise morfológica, tá? Então, uma análise morfológica. O que é uma análise morfológica? É isso que a gente está estudando, tá? É uma análise das palavras a partir do seu emprego, da sua categoria gramatical de origem, tá? Então, vamos lá. Perceba que quando a gente faz análise morfológica, a gente esquece o contexto. É o único momento que a gente consegue esquecer o contexto, tá? Então, eu penso assim, ó, vamos lá. O azinho, você já viu que é um artigo, no caso, um artigo definido feminino singular. Menina é um substantivo feminino singular. Estava é um verbo. Quando a gente faz uma análise morfológica, o que importa para a gente é o modo e tempo verbal, tá, gente? Então, olha só, um verbo, esse verbo aqui, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. E alegre é uma palavra que indica uma característica, portanto é um adjetivo. Perceba que esse alegre aqui está indicando uma característica da menina. Ok? Muito bem. Isso aqui é uma análise morfológica. Tá? É um emprego, é a classe gramatical de origem da palavra ou o emprego gramatical dela dentro de uma estrutura frasal. Ok? Agora, num segundo momento, a gente vai fazer uma análise sintática, tá, gente? O que é uma análise sintática? Bom, lembra que quando a gente faz a análise sintática, e de novo, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar bastante lá nas funções, mas eu já estou antecipando porque eu sei que é importante, tá? Mas é só um pouquinho, tu não precisa entender tudo isso aqui, é só para ter uma visão geral. Análise sintática. Primeiramente, pessoal, lembre-se que a análise sintática, ela só existe a partir do momento que eu estou diante de uma oração. E oração é a frase que tem o quê? É a frase que tem um verbo. Então, é a frase com verbo, ok? Então, frase com verbo é uma oração. Então, quando eu falo a menina estava alegre, tu tens aqui um verbo, então isso aqui é uma oração. Então, eu posso sim fazer uma análise sintática. Na análise sintática, a gente passa agora a analisar não tão somente o emprego de palavras isoladas. A gente passa a analisar o emprego de palavras, ou, por que não, de grupo de palavras, dentro de uma estrutura oracional. Ou seja, o papel que uma palavra ou grupo de palavras desempenha ou desempenha dentro de uma estrutura oracional, dentro de uma frase com verbo. Então nós temos aqui um grupo de palavras que indicam o ser que praticou a ação, né, verbal. Opa, temos aqui o chamado sujeito. Aqui eu tenho 2 ou 3 palavrinhas que indicam o complemento daquele verbo. Opa, temos aqui o chamado objeto. E assim nós vamos, tá? É isso que nós chamamos de análise sintática. Por exemplo, aqui no a menina estava alegre, a gente vai descobrir que a menina é uma coisa chamada sujeito, tá? Por quê? Porque é quem pratica a ação do verbo, é o ser sobre o qual se fala alguma coisa. Enfim, nós veremos essas definições depois. Pode ser, mas eu prefiro sempre, né, fazer a perguntinha, quem é que estava alegre? Resposta a menina. Quando responder a perguntinha, quem é que é mais verbo? É porque aquilo é o sujeito da nossa oração, só não pode estar introduzido por preposição. Então, a menina é o nosso sujeito, certo? Alegre, né? Antes do alegre, nós temos o estava, que agora, na análise sintática, a gente vai analisar se ele é um verbo nocional ou relacional. Não se preocupe com esses conceitos agora, nós veremos isso mais tarde, tá? Mas verbos nocionais são aqueles verbos chamados de ação. Verbos relacionais são aqueles verbos chamados de ligação. Então, aqui nós temos o estava, que é um verbo de ligação, porque ele liga tão somente o alegre, que é uma característica
ao meu sujeito. Isso aqui, pessoal, na análise sintática, a palavra ou grupo de palavras que dentro da minha oração indicar uma característica do meu sujeito ou do meu objeto, mas por enquanto vamos falar do sujeito, a palavra ou grupo de palavras que dentro de uma oração indicar uma característica do sujeito e estiver ligada ao sujeito por meio de um verbo, nós vamos chamar isso aqui, sintaticamente falando, de predicativo. Predicativo. Que é uma das funções sintáticas desempenhadas por quem? Pelo adjetivo. Olha que legal. Morfologicamente falando, alegre é um adjetivo. Sintaticamente falando, esse caso aqui, nessa frase, nessa oração, ele é um predicativo do sujeito. Que legal, né?